Boa tarde, gente. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Elaine, diretora da Divisão de Cultura do CCJF, e é com alegria que recebo todos vocês para o bate-papo Produtores Parceiros. Sejam bem-vindos Antônio Leal, Marcos Lucas e Milton Guran. Antes de começarmos, farei uma pequena introdução e darei algumas informações sobre este webinar. O Centro Cultural Justiça Federal completou 20 anos em 4 de abril. E hoje, no dia 10 de maio, o Dia da Memória do Poder Judiciário, decidimos unir as duas comemorações, iniciando uma série de conversas em que abordaremos parcerias do CCJF, a produção cultural durante a pandemia, as perspectivas para o futuro e a função da memória institucional, na qual se inclui nosso prédio, antiga sede do Supremo Tribunal Federal e patrimônio histórico tombado pelo IPHAN. Para a primeira mesa, convidamos 3 produtores parceiros para conversar sobre sua experiência, desafios, cidadania e cultura. O evento é ao vivo, através da plataforma Zoom. Por tratar-se de um webinário, só o vídeo dos convidados e do mediador aparecem na tela, mas o público poderá interagir através do chat ou ainda via áudio, ao final da conversa, onde abriremos para perguntas. Bom, então, gente, tudo bom? Opa, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde. Então, eu pediria que cada um de vocês falar para o público um pouco sobre o evento que organiza. Antônio, Léo, você gostaria de começar falando sobre o Cinefute e o Cinesporte? Sim, posso começar. Começo já agradecendo pelo convite. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui. É uma honra poder estar aqui dividindo essa conversa com o Marcos Lucas, com o Milton Guran e com você, Elaine, que tem sempre muito carinho pelos nossos projetos, também por todos que passam por aí. E, de antemão, já vou saudando todos pela luta e pela resistência de enfrentar esse momento tão adverso, mantendo os seus projetos ativos e mantendo todas as atividades possíveis, né, para poder não deixar, digamos, a peteca cair, né? Essa é a nossa missão nesse momento. E é o nosso caso, né, na nossa produtora, que toca os festivais que sempre são abrigados com muita gentileza e atenção pelo Centro Cultural Justiça Federal, que são o Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, o Cinesporte, que é o Festival de Cinema de Filmes Esportivos. Temos também o nosso Cineclube, que tem no Centro Cultural Justiça Federal a nossa casa de todos os anos, né? E, recentemente, incorporamos mais um festival, que é o Arquicine, que é o Festival Internacional de Cinema de Arquitetura. Então, assim, contar com o CCJF todos os anos, para nós, ele é um apoio, uma parceria estratégica fundamental, né? E o que temos feito desde março do ano passado, reinventar, aprender, conviver com um novo ambiente de realização dos nossos festivais, das nossas atividades audiovisuais. Ano passado foi um momento de extremo desafio para todos nós, porque transferir as nossas atividades para o formato online não é uma produção simples, ao contrário, né? Foi um momento assim de compreender tudo o que estava acontecendo, as plataformas que estavam recebendo os festivais ainda se instalando, algumas que já existiam se abrindo para poder receber o formato de festivais. Ou seja, estamos mantendo
os festivais e aprendendo diariamente há 14 meses como lidar com tudo isso, né? E o que para nós é uma situação que, digamos, diferente, mas aprender é o nosso ofício sempre e levar isso para o ambiente virtual é o nosso grande desafio. E assim foi feito, né? Com o Cinefute ano passado, com os outros festivais também, o próprio Cineclube, e no momento em que a atividade estava, digamos assim, já dando sinais de uma certa paralisação, uma certa dificuldade mais extrema, mais aguda, recebemos aí, não só nós, mas boa parte da produção cultural brasileira, os apoios da Lei Aldir Blanc, que injetaram aí os recursos que estavam ali sendo aguardados de socorro mesmo, de auxílio para a atividade cultural, né? Nós tivemos alguns desses nossos projetos que aqui estamos conversando atendido pela lei, né? O que fez com que a gente conseguisse, então, atravessar esse primeiro momento assim que nos deu um certo susto mesmo para onde vamos e o que vamos fazer, né? Depois de já ter realizado toda a temporada de 2020, né? Então, eu estou falando ali de dezembro do ano passado e início de janeiro para tocar a nossa vida com relação a 2021. Então, assim, estamos no CCJF há 9 anos, vamos completar agora 10 anos, né, de presença dos nossos projetos no Centro Cultural, para nós, assim, fundamental. E é isso, estamos já trabalhando muito na pré-produção desses eventos, né, com vistas a realizá-los no decorrer do ano, esperando aí para ver para que sentido, né, as nossas vidas irão, porque as perspectivas não são tão favoráveis, ao contrário, não temos assim sequer um mínimo de clareza de como que os eventos poderão ser realizados, então estamos trabalhando na mesma perspectiva do formato virtual para o ano de 2021. Uhum, sim. E você no seu site, né? Eu vi que tá em atividade, tem uma exibição acontecendo online, não tem? Agora? Tem, e isso a gente tem assim um compromisso com todas o público que acompanha o Cinefute, que acontece há 11 anos, vai para o seu 12º ano, né, de manter o festival ativo o tempo inteiro. Então, nós fizemos uma realização do festival, né, em novembro, o ArcCine foi feito em dezembro, em fevereiro fizemos o Cineclube já esse ano, num número de acessos bastante surpreendente para nós, assim, enorme a frequência das pessoas acompanhando o festival. E agora, com os recursos do chamado inciso 2 da Lei Aldir Blanc, né, repassados pelo município, nós conseguimos fazer uma edição virtual do Tá na Rede, que é uma reunião, né, de 6 filmes assim fabulosos do nosso acervo do Cinefute, né, para poder levar isso para o público. Está disponível no site cinefute.org. É esse aqui, Antônio? É esse, isso aí. Acabou ontem, né? Acabou ontem, mas nós estamos deixando lá uma prorrogaçãozinha, como todo futebol tem a sua prorrogação, ainda permanece. É uma maravilha. Então, olha, aqui vocês podem depois visitar o site, conhecer. Aqui foi uma prorrogação da Lei Aldir Blanc também, né? Uma prorrogação que possibilitou, não foi? Isso também é fruto da decisão, né, muito esperada por todos nós, né, da prorrogação do prazo de execução dos projetos da Lei Aldir Blanc. Isso vai ser ótimo para a produção cultural como um todo, né, para os produtores culturais como um todo, porque poderá haver uma extensão, né, das atividades culturais que estavam ali limitadas até 30 de abril, e agora vão poder ser estendidas até pelo menos outubro desse ano, o que é muito bom, não só para quem faz, mas para quem assiste, prestigia as atividades culturais. Uhum.
Ai, maravilha. Bom, então agora eu vou conversar com o Milton um pouquinho para ele apresentar, falar um pouco do Fotorio. Tá? Guran, você pode falar um pouco para a gente Não, com dessa certeza. beleza que é o Fotorio? Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Bom, primeiro que tudo, obrigado pelo convite. Eu sou criador e um dos coordenadores do Fotorio, Encontro Internacional de Fotografia do Rio de Janeiro, que é atualmente o mais antigo festival do gênero em atividade no país. Aliás, são cerca de 40 festivais de fotografia em vários níveis, regional, nacional, local, de várias proporções, que acontecem no Rio de Janeiro, no país, né? E o nosso aqui, o Fotorio, é o mais antigo, e é interessante porque ele começou no Centro Cultural Correios, em 2003. Foi uma emoção muito grande para mim abrir o festival aí no Centro Cultural Correio, na presença do desembargador, que era então o diretor-geral do centro, mas também com o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, o presidente do Arquivo Nacional, o diretor do Arquivo Público da cidade. E eu cito essas personalidades para que a gente tenha uma dimensão da importância institucional que o Centro Cultural da Justiça Federal tinha logo nos seus primeiros anos e que manteve durante muitos anos. De certa maneira, até hoje tem, mas nós que ocupamos o centro nessas 13 edições do Fotorio, porque ele foi inicialmente bienal e depois passou a ser mensal, nós costumávamos ocupar o Centro Cultural inteiro. Isso até alguns anos atrás. Depois, o modo de funcionamento do Centro Cultural mudou um pouco e, com isso, nós não pudemos mais expor, não é assim, com tanta largueza, as exposições do Fotorio. E eu fico muito feliz, logo com a fala inicial da Elaine, dizendo: estamos aqui com alguns parceiros. Então, é essa ideia de parceria que eu vejo ser assim, voltar para a boca de cena e ser recuperada com tanta assim, disposição, que me dá muita alegria, né? Ao contrário dos festivais do Antônio Leal, que puderam se beneficiar da estrutura do CCJF para seguir em frente, o Fotorio ele ficou um pouco prejudicado, né? Mas nós nunca deixamos de ver o Centro Cultural da Justiça Federal com muito carinho e como um espaço, e eu faço questão de frisar isso, no Dia da Memória do Poder Judiciário, como um espaço republicano de exercício da cidadania. A gente tem altos e baixos, mas o Centro Cultural da Justiça Federal, pela sua tradição, pela sua própria vocação e pelo seu dever institucional, ele é um espaço republicano de exercício da cidadania. E o Antônio Leal demonstrou isso muito bem quando ele falou da parceria, né? Apresentou a parceria dos festivais que ele coordena com o Centro Cultural. Nós também passamos por... Nossa história é semelhante à que o Antônio Leal descreveu, né? Nosso setor afundou completamente, nós trabalhamos com exposições presenciais, tivemos que passar para o modelo virtual. A Elaine mesmo compartilhou uma tela do nosso site, que é o Fotorio 2020 virtual, não é? E também fomos socorridos pela Lei Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional, é bom que se diga, não foi uma benesse do Poder Executivo. E, aliás, nós, por falar em Poder Executivo, fomos muito prejudicados pela Secretaria Especial de Cultura,
que reteve o patrocínio depositado na conta do projeto durante 8 meses. Então, só agora, no final desse mês, a gente vai poder fazer a segunda etapa do festival de 2020, para vocês verem, desculpe, para vocês verem como são tempos bicudos, são tempos estranhos esses que a gente está vivendo. Mas, como se diz por aí, a luta continua e nós temos boas perspectivas. Uma das boas perspectivas é ver essa retomada do Centro Cultural da Justiça Federal, com novos gestores e, enfim, dialogando com a comunidade, com o campo das artes, dos espetáculos. Isso aí é muito bom. O centro do Rio está passando por um momento também de transformação, né? Quer dizer, está na imprensa por esses dias toda a renovação que está se fazendo na Cinelândia, né? Quer dizer, a Cinelândia está levando assim um banho de loja, né? O Centro Cultural Justiça Federal, junto com a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes e o Teatro Municipal, são as joias da coroa, né? Faz parte desse quadrilátero de poder e maravilhoso, bom, e de maravilha da cultura, né? Na Cinelândia, e nós ficamos muito felizes com isso. Então, basicamente é isso, Elaine. Mais uma vez, meus cumprimentos a toda a equipe do Centro Cultural da Justiça Federal, né, por essa disposição, né, de renovação e tudo. E eu queria aproveitar, então, para reiterar que nós, fotógrafos, e aí eu vou, como é que se diz assim, me permitir falar em nome dos fotógrafos, já que nesses 17, 18 anos nós realizamos mais de 1.200 eventos fotográficos, e desses 1.200, pelo menos uns 100 se realizaram no Centro Cultural da Justiça Federal. Então, eu queria, enfim, saudar vocês e nos colocar à disposição. Nós, fotógrafos, contamos com o Centro Cultural da Justiça Federal e vocês contem conosco, não é? Obrigado. Ai, que bom ouvir essas palavras de vocês, de você, Milton, de você, Antônio. Realmente a questão da parceria é algo que, no caso do Centro Cultural, então, isso se faz muito evidente, né? Porque os parceiros costumam, a gente chama de parceiro com muita alegria, porque eles fazem parte da história, construíram o Centro Cultural junto com o Centro Cultural, né? E a gente também, o Centro Cultural foi capaz também de colaborar com esses eventos que tão importantes para a nossa cidade, né? Que são formadores, né? Então, é isso. E a gente tem um outro parceiro, né, que é o Marcos Lucas, com o Prelúdio 21, e eu vou pedir para você falar para a gente, falar do seu projeto, Marcos. É um projeto também que quase tem a mesma idade que o Centro Cultural. Não, começou em 98, é mais velho um pouco, né? Marcos, pode falar um Exato. pouco? Boa tarde a todos. Boa tarde, Elaine. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Fico honrado com esse convite, de poder estar aqui falando um pouco sobre a trajetória do Prelúdio 21, em parceria com o CCJF. Quero dar boa tarde aos colegas Antônio Leal e Milton Goran, ao Ricardo Cavalieri também, que está aqui. E, mais uma vez, é um prazer enorme. Bom, como você falou, Elaine, eu represento aqui o coletivo de compositores Prelúdio 21, que é um grupo de, no momento, 5 compositores, mas já fomos 7 também, quer dizer, varia um pouquinho. E nós estamos atuantes desde 1998, como um grupo, né? Como um grupo que se reúne para promover a sua música através de concertos, masterclasses, né? Palestras e concertos didáticos também.
E no CCJF, nós começamos essa parceria em 2008, quer dizer, lá se vão quase 13 anos de parceria, onde o CCJF nos recebe para as nossas temporadas de concerto, que são sempre no último sábado de todos os meses, de abril a dezembro. Então, é uma felicidade enorme para a gente ter essa parceria com o CCJF. A gente considera a nossa casa, não é? Porque é ali que a gente recebe o público. Grande parte do público de pessoas que não são músicos, né? Quer dizer, então são pessoas da comunidade mesmo. Isso nos dá uma grande felicidade, porque é importante a gente sentir que há esse oferecimento, né, de música de boa qualidade para o público em geral. E então, o nosso projeto se chama Prelúdio 21, Música do Presente, ou seja, nós somos compositores vivos, né? E desde que nós surgimos, existe um certo formato, né, que a gente mantém nas nossas apresentações do CCJF, que são o seguinte: o compositor sempre sobe ao palco, cada um dos compositores sobe ao palco para falar um pouquinho sobre a sua obra, de maneira não hermética, né, de maneira simples, né, para o público leigo ter acesso, e em seguida as obras são apresentadas. E ao final do concerto nós sempre temos um vin d'honneur que é oferecido ao público, onde então a gente pode trocar ideias, e eu acho que esse formato aproxima muito o público da música clássica de hoje, né? Elaine vai compartilhar um pouquinho aí, né? Eu não vou compartilhar, não vou dar play, não. Vou só mostrar aqui a imagem, né? Porque a internet, quando ela fica muito lenta, aí fica ruim a transmissão, né? E você vê que ela está rodando aqui, está lenta. É só para as pessoas verem que está no YouTube, né? A gente tem várias, né? Vocês começaram a fazer ano passado, né? Essa série de Volta às Origens, que Isso. você faz, né? Esse formato de Volta às Origens porque o grupo ele surgiu como todos fomos colegas de universidade, né? E o grupo surgiu dentro do contexto acadêmico. E no início, nas origens do grupo, a cada concerto, o compositor era responsável por chamar seus intérpretes. Então, quando a gente chama de Volta às Origens, é um concerto nesses moldes, onde para cada compositor tem um grupo diferente tocando a música dele. E hoje em dia nós mantemos pelo menos um ou dois concertos da temporada nesse formato, enquanto que os outros concertos são um grupo tocando todas as obras. Não é? E o De Volta às Origens pretende manter essa origem do início do grupo, lá em 98. Né? Então, aí, como vocês estão vendo, a gente continuou, como a Elaine falou, nós mantivemos as nossas atividades, né? Também, como o Antônio e Milton, tivemos muita dificuldade nessa adaptação, porque vocês imaginam, a música é uma arte do coletivo, né? A gente precisa de músicos tocando, ensaiando juntos, e essa é a grande dificuldade, não é? A gente tem que não está conseguindo ter músicos se juntando para ensaiar e tocar juntos. Então, nós estamos mantendo a série online com gravações antigas, não é? Realizadas no CCJF ou em outros locais, e, eventualmente, nós conseguimos fazer algum concerto com um duo de músicos que ainda conseguem ensaiar. Então, essa é a forma que a gente está mantendo os nossos concertos. Sim. E então a gente pode até já fazer uma propaganda, né, nossa, autopropaganda, falar aqui no canal do CJF, né, tem vários concertos do Prelúdio, né, que as pessoas podem acessar, e sem contar que tem as conversas, né, tem um outro projeto, conversas, em que vocês
Na verdade, o que acontece? Desculpe eu te interromper, mas nós Pode falar. mantivemos o formato presencial, como a gente faz aí no teatro do CCJF, onde cada um sobe ao palco antes e fala. Então, nós continuamos Sim, mantendo esse formato. Então, o compositor fala um pouquinho, em seguida tem a música dele. E assim para cada um de nós cinco, não é? Por isso que tem esse ar de conversa que acontece aí no chat, de certa forma, né? Enquanto o concerto está acontecendo, tem sempre algum comentário, alguma pergunta, e às vezes a gente fica um pouquinho depois conversando também com o público, né? Tentamos manter o formato presencial. sim, isso é ótimo. E eu tenho vocês também estão fazendo vocês comentam, né? Depois faz o concerto e depois vocês entram no chat e conversam com o público, não tem uma coisa assim que vocês estão Isso, fazendo agora, exatamente. atualmente? A gente fica um É, pouquinho, mas muitas das conversas acontecem até durante obras, né? Pequenas perguntas e coisas assim mas depois do concerto ainda fica um pouquinho realmente uma conversa, né? E é é. dessa forma que a gente mantém a interação com o público. Uhum. Isso é muito bom. Então, vocês, né, quem não conhece ainda o nosso canal no YouTube do Centro Cultural, lá vocês vão encontrar uma playlist chamada Shows. E nessa playlist vocês vão acessar ali várias participações, vários projetos do Prelúdio 21. Né? Bom, então, agora eu queria para vocês, e aí não precisa ser um cada vez, a gente pode conversar sobre isso. Queria que vocês contassem um pouco, né, falassem como é que está sendo os bastidores, como é que estão os bastidores da vida pandêmica, né, como produtores. Como é que vocês três estão ativos, né? Vocês não pararam, vocês estão enfrentando a pandemia, né? Com escudo e espada. Então, eu queria que vocês falassem um pouco das lutas que vocês têm travado, né, das políticas públicas. O Milton já falou um pouco, o Antônio falou um pouco também. Ou então também falar desse dia a dia, como é que a questão da tecnologia, por exemplo. Eu vi que o Antônio Leal, o Cinefute utiliza uma plataforma, né, muito legal, uma plataforma de streaming, né? É assim que chama, né? Tem um nome engraçadíssimo, StreamYard? que é uma... Ensaiei. Isso. Então, aí se você puder falar um pouco como é que, sabe, como é que é isso, você já trabalhava assim antes, porque antes eu sei que todo mundo vivia um pouco online já, né? Mas assim, o Cinefute é basicamente presencial, né? Ele precisa do público, né? Então, e o Guran também, essa questão, porque ele também está com um projeto lá online, né, tem o Tempo Suspenso, né, Guran? E que é um projeto que se deu também durante a pandemia, eu acho que ele caiu. O Guran caiu, né? Parece que caiu a conexão. Já está. Caiu. Bom, então, aí, e o Marcos, a gente acabou de falar, né? O Marcos já deu uma mostra um pouco do que ele está fazendo durante a pandemia, mas assim, falar um pouco desse momento, porque o que une vocês três, além de serem parceiros antigos, né, que já passaram, já viveram coisas lá no Centro Cultural, né, tem uma história com a gente, além de vocês serem parceiros, vocês têm muita garra, né? Vocês vão para frente mesmo, né? Não tem tempo ruim. E isso é muito legal, porque isso mostra uma resistência, né? E isso é importante para que o Rio continue sendo Rio, para que a cultura continue viva, né? Então, queria que... Viu, Gurão? Estava falando aqui, antes do seu tombo aí, virtual, estava mostrando aqui o Tempo Suspenso, né? Que é um projeto que foi feito durante a pandemia, né?
Então, eu achei que o Antônio Leal ia se expressar primeiro, porque ele foi o primeiro a falar, mas eu pego a deixa. Então, eu Pega acho que aí, pega a bola. o que o francês tem uma expressão interessante, que é pular em cima da ocasião, né? É aquela nossa, passou o cavalo encilhado, o cara pula. Mas o fato é que eu acho que o que aconteceu com o nosso setor de produção cultural é mais ou menos o que aconteceu com todos os outros. A gente teve que se adaptar, né? As coisas todas passaram a ser virtuais, né? Passaram a ser no plano do virtual. Depois de um período de adaptação, que o Antônio destacou muito bem, né? Que a gente teve que se orientar aí para ver, todos nós também, o virtual ele apresenta algumas características que são vantajosas. Por exemplo, nós fazemos exposições virtuais. Uma exposição virtual muito bem feita, com visita virtual 3D, a gente faz por R$ 5.000. Uma exposição física, a gente faz com R$ 50.000, quando consegue fazer barato. É claro, a gente perde a aura da obra, a gente perde o convívio, mas a gente difunde enormemente a informação visual, né? Então, uma exposição que teria 3.000 visitantes, 5.000 visitantes, ela pode ter dezenas de milhares, né? Depois, também é o caso das rodas de conversa, dos fóruns de debate. Quer dizer, quando é presencial, você tem o quê? 80 lugares no auditório, não é? E as pessoas têm que se deslocar, né? E depois, quanto custa trazer um convidado do Amazonas? Custa mais caro do que trazer de Lisboa, sabe? Então, isso permitiu que a gente tivesse não só uma difusão em todo o território nacional, como também a gente pudesse incorporar convidados de outras regiões do país. Então, esse aspecto de democratização e de representatividade foi muito positivo. Você lembrou essa nossa ação de Por Dentro do Tempo Suspenso, que foi uma ação que é exemplar nesse sentido. Nós somos 4 estruturas: o Foto Rio, o Foto em Pauta de Minas, o Solar Festival, que é de Fortaleza, e a DOC Galeria de São Paulo. Nós fizemos essa convocatória e reunimos 14.000 imagens da pandemia. É tanta coisa que o tratamento tem que ser feito de forma fatiada. Quer dizer, o Foto Rio agora, no final do mês, nós vamos apresentar um recorte que é o tempo por dentro de um tempo suspenso em si, que é a forma como os fotógrafos e artistas visuais representaram a quarentena, não é? Representaram esse período de reclusão forçada, né? que foi, sobretudo, tão intenso no ano passado. E é interessante, porque, como é virtual, nós pudemos incorporar também um solo de clarinete, um solo de trompete, não é? Do Luiz Nascimento, o que é uma coisa interessante, porque a gente abre caminho para isso aí. Nós tivemos um patrocínio do Itaú Cultural, que ficou retido pela Secretaria Especial de Cultura até o final do mês passado, até o mês passado. Mas aí acabou liberado, porque chega uma hora tem que liberar mesmo, porque não tem jeito, então a gente vai fazendo isso que está aí. E nós tivemos também uma coisa, sabe, Elaine e colegas, que, aliás, no Brasil inteiro, foram 18 projetos de apoio a colegas que perderam renda na pandemia e a organizações não governamentais que se envolveram nesse esforço enorme de dar sustentação a estruturas e a comunidades carentes. 18 projetos usando fotografia. Mais de R$ 2 milhões foram arrecadados, mobilizando 2.600 e tantos fotógrafos.
E nós aqui no Rio de Janeiro, nós ficamos muito felizes porque nós fizemos um projeto chamado Fotos para o Rio, que foi assim muito bem sucedido. Nós convidamos 80 curadores do Brasil inteiro, isso é uma vantagem do Rio de Janeiro. Todo mundo gosta do Rio de Janeiro. Todo mundo. O sujeito pode vir de qualquer lugar do Brasil, um dia ele vai tomar banho de mar em Copacabana, no outro dia ele vai no Maracanã, no terceiro ele é assaltado e já vira cidadão carioca. Sabe? Quer dizer, o Rio de Janeiro, o país inteiro se identifica com o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o fato de ter sido um projeto para ajudar ONGs do Rio de Janeiro, o Fotos Pro Rio, né? O projeto destinou dinheiro para os colegas que perderam renda e para Meninos da Luz, Meninos de Luz do Pavãozinho, Redes da Maré e o Jongo da Serrinha. E nós reunimos 80 curadores, 450 autores, artistas visuais, e vendemos... Bom, eu, como não gosto de falar o que eu não tenho certeza, eu não me lembro bem, mas 2.000 fotos em torno e apuramos quase R$500 mil. Então, quer dizer, isso mostra não só a empatia que a fotografia tem com as pessoas, porque é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo consome, mas também a empatia da marca Rio, não é? No coração das pessoas. E agora nós vamos fazer, já a partir da próxima semana, uma espécie de clube da foto chamado Foto Carioca contra a Fome. É uma ação articulada com a rede de produtores culturais da fotografia brasileira, tem o selo Foto contra a Fome, e é uma ação também da pandemia. E eu, para não me estender muito, eu queria pegar esse finalzinho, esse gancho aí, para ressaltar que nós vivemos um momento extremamente adverso. Extremamente adverso. Eu estou nesse planeta há mais de 7 décadas, vivi tempos difíceis, porque eu fui estudante em 68, saí do país, fui interrogado pelos órgãos da repressão. Então, eu vivi tempos difíceis, mas nada como hoje, não é? Com a falta de perspectiva real, com a degradação das instituições de suporte da cidadania e do patamar básico do funcionamento republicano de um país. Então, eu acho que nós nos organizarmos, sobretudo nós do setor da cultura, em ações solidárias, é quase que um imperativo dos tempos, sabe? Porque a cultura é que dá a liga da nação. É isso. A cultura é que faz a identidade nacional. A cultura é que gera empatia entre as pessoas. E quando eu falo cultura, não é ler Machado de Assis e falar em inglês, é a cultura no sentido mais amplo, não é? E o CCJF é uma casa de cultura. Olha só, nós estamos aqui com o quê? Com a fotografia, com o cinema, com a música. E podíamos estar com o teatro, que é uma outra vertente que foi importantíssima de atuação do CCJF. É isso, é que faz a liga, que vai permitir que o país se reconstrua, não é? Que o país escape desse massacre que ele está vivendo, não é, pela pandemia e por outras circunstâncias ainda mais graves, porque não é um desastre natural, é um erro de rota da nação, né, que permita que a gente se segure e se recomponha. Então, estamos juntos aí nessa tarefa e eu acho isso. Então. Que ótimo. É ótimo. Eu queria dar os parabéns ao Guran, ao Foto Rio, pelas iniciativas extremamente importantes nesse momento, sem dúvida alguma. Parabéns. Parabéns pela sua fala. Estou aqui muito tocado pelas suas palavras e concordando com tudo que você
que você expressou, porque é o sentimento que perpassa todos nós que trabalhamos nessa atividade que tem sido muito maltratada, né? Para ser bem, digamos, simplório nas colocações sobre isso. E o momento que vivemos realmente exige de todos nós esse envolvimento social, esse envolvimento cultural, esse envolvimento da mais ampla possibilidade de humanizar tudo que realizamos, né? Que já faz parte, de certa forma, de tudo que a cultura e os projetos artísticos levam adiante, mas nesse momento precisamos ter essa atenção para poder aplacar essa diversidade gravíssima, falando de fome, falando de cidadania e falando de tudo que a gente tem que realmente colocar adiante e ser parceiro e solidário o tempo todo. Parabéns aí, Guran, por tudo que você está fazendo, e é ótimo poder ouvir de você tudo isso que você está realizando na frente aí da Foto Rio. Bom, a Elaine pede para a gente falar um pouquinho dos bastidores, né, nesse momento que a gente está atravessando. E, assim, falar de bastidores no caso dos projetos que nós, na nossa produtora, organizamos, é falar também de uma certa, digamos, solidariedade, companheirismo e uma atenção coletiva para poder manter equipe, trabalhadores culturais, pessoas envolvidas, minimamente remuneradas, né, dentro das nossas possibilidades, né, para poder também essa cadeia toda estar organizada em torno daquilo que a gente está fazendo. Então, assim, foi muito importante para nós assim, estarmos no momento em que tudo estava muito cheio de incertezas, né? Falando de festivais de cinema, nós estarmos vinculados ao Fórum dos Festivais, que é a Associação Nacional dos Organizadores de Festivais de Cinema, uma associação com 21 anos de atividade, que tem ali mais de 70 festivais de os mais variados portes econômicos, históricos, de perfis reunidos. E foi muito importante esse coletivo estar o tempo todo se auxiliando, trocando ideias e buscando colaborar uns com os outros nesse momento em que nós não tínhamos muita noção do que aconteceria. Então, assim, a nossa casa, enquanto festival, para organizar o evento, fechou, não existe mais, né? Então, fomos para a questão da colocação dos nossos projetos dentro de um ambiente virtual. E aí os festivais ali tiveram que realmente se ajudar, dizer o que estavam pretendendo, festivais históricos que não se realizaram no ano de 2020, uma pena, né? Festivais que não conseguiram recursos mínimos para fazer nada durante o ano de 2020 e outros que ali conseguiram, através dos seus esforços, levar as suas atividades adiante. Então, eu queria muito destacar nessa questão assim, dos bastidores esse momento da interlocução, né, do intercâmbio muito rico entre os organizadores de festivais de cinema, foi muito importante para que nós pudéssemos seguir adiante. Um outro ponto que me vinha à cabeça assim, na questão dos bastidores é que, num dado momento, quando tudo ficou claro de que ou era virtual ou não era, né, um contato com os patrocinadores, né, para o convencimento e o entendimento se havia da parte deles uma compreensão, né, ou haveria uma exigência. Não, eu quero aplicação de logos, eu quero retornos, eu quero contrapartidas, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu posso também dizer da nossa felicidade de ter como apoiadores do Cinefute o Esporte Interativo, a Approach Comunicação, o Museu da Pelada, o Museu do Futebol, a AFP, a agência First Press, todos muito entendendo aquele momento e não fizeram nenhuma exigência excepcional da nossa parte com relação da nossa transformação do projeto do presencial para o virtual. Foram extremamente parceiros
né? Renovando os patrocínios. Nossos patrocínios são muito modestos, tá? Eu estou falando de patrocínios, mas não são valores nada elevados, ao contrário, são valores que modestos, como eu costumo dizer, e mais que importantíssimos para nós, assim como as parcerias que não envolvem recursos financeiros, como o CCJF, como o Centro Cultural Banco do Brasil, como o Ponto Cine em Guadalupe, e inúmeros outros parceiros que temos em que a gente pode levar adiante o projeto. Então, o que eu lembro desse momento foi a mudança do perfil da equipe do projeto, tá? Sem abrir mão das experiências, né, dos nossos produtores, que sempre acompanham o Cinefute ao longo desses 11 anos, né, de trabalho, a gente teve que incorporar um perfil muito tecnológico na equipe, né? A questão das lives, a questão das transmissões, e aí vem a plataforma que a Elaine comentou aqui no início dessa parte, né, da nossa conversa, que foi a Ensaiei.tv, uma plataforma nova que surgiu ali em junho, né, por conta da pandemia mesmo, ela não estava colocada no mercado até então, e que passou a receber uma série de festivais durante esse período, e para nós foi uma parceira importantíssima, né, porque foi muito colaboradora com a nossa, digamos, inexperiência naquele momento, né, e abrigou ali uma edição recorde do Cinefute com 76 filmes, né, sobre futebol, de várias partes do mundo, em sua grande maioria filmes brasileiros de futebol, né, e que, ao final, tivemos um balanço surpreendente, né, o Cinefute, que presencialmente acontece em 3 cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, em que, somando todos os espaços, né, disponíveis dos cinemas e centros culturais, consegue chegar a, no máximo, 4.500 espectadores, lotando todas as salas, né, por edição. Nós alcançamos 20.596 visualizações através da Ensaiei, e 598 cidades brasileiras que puderam ter acesso ao Cinefute. Então, isso tudo foi se dando, e a gente ali um pouco tateando, ainda me fixando na questão dos bastidores, né? E sem falar isso, né? Quer dizer, todo mundo se preocupando com a sua saúde, com os seus familiares, com a perda dos amigos, com tudo que vai acontecendo ao mesmo tempo. Não é só se focar na questão de produzir o evento. É tudo isso junto ao mesmo tempo agora, né? Então, é um membro da equipe que foi infectado e que teve que se afastar, e como é que a gente acompanha essa pessoa? Ou seja, várias coisas acontecendo, mas firmes ali na concretização do nosso objetivo, que era colocar os eventos no ar. E colocar os eventos no ar significa manter equipes trabalhando, manter pessoas envolvidas. Esse foi o nosso foco, digamos assim, para atravessar 2020, né? Sim, maravilha. Maravilha. Impressionado com a fala dos colegas. A gente acabou que o tempo passou muito rápido, né? Já são 4h50. Então, Marcos vai falar para a gente os bastidores, e aí eu acho que a gente vocês já falaram tanto de cidadania e de cultura, que eu acho que a gente ia outra pergunta, um outro bloco, que seria cidadania e cultura, mas eu acho que a gente vê a fala do Marcos e passar para as perguntas. Então, Marcos, conta para a gente como é que você está enfrentando aí como produtor cultural, como músico, como membro do Prelúdio. Como é que você está fazendo? Em primeiro lugar, quero dizer que estou muito emocionado com a fala do Milton, do Antônio, realmente, e ao mesmo tempo feliz de ver que há esse sentimento, né, de solidariedade, e que as pessoas se sensibilizam com todo esse momento que nós estamos passando, com a pandemia e com as dificuldades da economia do nosso país, as dificuldades da política, as dificuldades, como o Milton bem falou, né, da deteriorização das instituições culturais. E também, eu aqui falo um pouco como professor, eu sou professor universitário, né, então as universidades também estão muito
abandonadas nesse momento, né? Como centro de pensamento, centro intelectual. Então, realmente, só uma grande solidariedade entre os colegas nos dá força para seguir adiante, né? Então, falando um pouco sobre o prelúdio, realmente é um momento de dificuldade, como dos colegas, né, de a gente conseguir realizar os nossos concertos nesse ambiente virtual, porque a música, como a gente estava comentando, é uma arte do encontro, quer dizer, a gente precisa realmente dos intérpretes juntos, do ensaio, daquele momento de preparação da obra, né? Mas a gente está conseguindo contornar isso com alguma dificuldade, com bastante aprendizagem também, não é? Porque estamos tentando nos aprimorar nas questões da edição de áudio e de vídeo, né? Porque a música precisa ter um mínimo de qualidade de áudio, de vídeo, como também a fotografia e o cinema, obviamente, né? Para se adaptar a esse ambiente midiático, né? Então a gente precisa de um grande aprendizado e nós todos fomos pegos de surpresa nesse momento. Mas estamos conseguindo seguir adiante e levar a mensagem da música, né? Que é uma das artes, né? Que consegue mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas nesse momento de pandemia. Estamos conseguindo manter nossas atividades com essas dificuldades, mas seguindo em frente. Não vou me estender muito para deixar um momento para as perguntas agora aqui, né, das pessoas que estão assistindo. Então, só quero agradecer mais uma vez o convite e agradecer o convívio com esses dois grandes colegas aqui. Então, eu queria também comentar, né, que a gente está virando a gestão, né, CCJF, e esse não é um evento de estreia, é de pré-estreia, eu diria, né, da nova gestão, porque a gestão ela ainda não, acho que está tomando posse hoje ou amanhã a nossa diretora executiva e o nosso assessional, que é a diretora executiva Daniela Pfeiffer, que por acaso aqui, né, acompanhando o evento, e o Evandro Salles, né, que vai ser o nosso assessor institucional. E temos também, na cabeça de tudo, né, ordenando tudo, a diretora-geral, doutora Simone Schreiber, que assumiu a direção geral do Centro Cultural Justiça Federal. Então, assim, ela não pôde estar aqui, né? Eu tinha chamado, ela ia dar brinha e tal, porque esse não é um evento assim, né? Não, a gente fez o Dia da Memória, estava bem em cima, a gestão virou e a gente fez esse evento com muito carinho, mas ainda não pôde ser um evento com o Evandro e com a Daniela, por conta da questão da posse e tudo mais. Então, só dizendo que a Daniela está aqui assistindo, e vamos para as perguntas, né? Eu acho que a primeira pergunta que tem aqui, que me chegou, é a do Ricardo Cavalari, que é o novo chefe de setor, né, do Artes Cênicas e Audiovisual, que ele pergunta para vocês, né, o que vocês acham que o CCJF precisa fazer para estar mais presente? Eu acho que o CCJF tem feito o seu papel de mantenedor da cultura no Rio de Janeiro, estando num ponto central da cidade, né? Como Milton estava falando, esse quadrilátero tão importante aí, não é? E de maneira bastante democrática, não é? Com ingressos, custos baratos e convidativos, alguns gratuitos, né? Algumas atividades gratuitas, né? É difícil dizer o que exatamente pode ser feito, talvez, não sei, alguma coisa no âmbito da divulgação. Eu queria ouvir os colegas, o que eles poderiam dizer sobre isso também. Posso fazer uma observação? Sim. Olha só,
nós vivemos tempos de transição, né? Nós não sabemos bem quando é que nós vamos poder nos reunir de novo, quando é que o público vai poder assistir o compositor subir no palco e expor a sua obra e os músicos tocarem, quando é que nós vamos poder produzir exposições, quando é que os festivais de cinema vão reunir as pessoas em debate, em congraçamento, em Vandoné. Eu fiquei aqui morrendo de pena de ter perdido esses Vandoné. Prometi a mim mesmo, quando acabar esse negócio de pandemia, eu serei feliz do Vandoné. Já convido todo mundo para o brinde. Nós também fazemos coquetel ali no Foto Rio, vamos convidar vocês todos. Mas, então, eu acho que tem... A primeira coisa são, na minha opinião, é transparência e critérios claros de ocupação de espaço, de uma forma republicana e cidadã. Isso eu acho que precisa ser reafirmado todos os dias, não é? Uma coisa assim clara. Eu não vejo outra forma de ocupação de espaço, sobretudo quando existe uma demanda grande, né? Quer dizer, uma demanda maior do que a capacidade de absorção do centro, e eu não sei qual é a demanda do auditório, qual é a demanda do teatro, qual é a demanda. Eu sei qual é a demanda dos espaços expográficos. E eu sei que quando o CCJF usa, né, ele se coloca de forma transparente, com critérios claros, definidos, democráticos e republicanos, tem uma oferta maior do que a possibilidade de atendimento. Então, eu acho que os editais, embora não sejam perfeitos, eles são a forma mais justa, né, e republicana de ocupação de espaço. Eu acho que isso deve ser uma norma, e acho que é uma norma no CCJF, né? Pelo menos sempre foi. Então, eu acho que deve continuar e ser aperfeiçoado. Eu queria fazer uma proposta, é que, na medida do possível, o CCJF disponibilize plataformas para eventos, para aqueles grupos culturais que não conseguem reunir o dinheirinho nem para ter um técnico para poder fazer o Zoom, né? Uhum. Tem muitos grupos na periferia e por aí afora que o cara não tem condição. Então, o sujeito podia chegar com a ideia e o CCJF formatar essa ideia numa roda de conversa. Podia ter um edital de rodas de conversa e fóruns de discussão, por exemplo, sabe? Em que o sujeito, quer dizer, não o Foto Rio, não os festivais do Antônio, nem os eventos do Marco, porque, mal ou bem, nós conseguimos ter a lei Aldir Blanc, entendeu? Eu consegui contratar um técnico que resolve o meu problema de Zoom, porque não é a maior moleza, gente. Sabe, vocês não estão usando, mas nós somos obrigados a botar tradução de Libra. Tem que ter uma janelinha aqui. Isso aí é uma encrenca. Eu não sei fazer isso. Ninguém no Foto Rio sabe. A gente tem que contratar alguém. Então, a gente conseguiu o dinheirinho para fazer isso. Mas tem muita gente que não consegue o dinheirinho, não é? E eu acho que seria um grande alcance se vocês tivessem um edital de democratização da utilização dos recursos virtuais na cultura, né? Que vocês, porque nós pagamos um técnico para fazer uma exposição virtual. O CCJF, ele podia disponibilizar isso, porque não custa tanto dinheiro e o TRF2 tem uma base tecnológica de informática que só perde para a NASA, cara, sabe? Então, podia fazer um negócio aí para incentivar, então, até a gente chegar ao evento presencial. Quando a gente chegasse no evento presencial, esses editais de fomento a eventos virtuais, roda de conversa, fórum de discussão e exposição virtual, aí eles iriam minguando para outras coisas, não é? Então, a minha sugestão seria essa. Não sei se eu respondi a pergunta do nosso colega aí, mas
Eu acho ótimas ideias, viu, Milton? Acho maravilhosas mesmo, né? Talvez, no caso do Prelúdio, eu só posso pensar, por exemplo, em algum técnico que pudesse, no CCJF, editar, fazer a finalização, vamos dizer assim, porque nós também estamos tendo muita dificuldade, né? Porque o que acontece? Cada um junta o seu vídeo com a sua, faz uma fala e faz o vídeo, mas depois precisa de alguém juntar tudo aquilo com critérios Sim. mínimos de qualidade, né? Então, talvez um técnico que pudesse fazer essa finalização dessa montagem fosse também muito de grande utilidade, né? Bom, Em gente, termos de propostas, né, que a Elaine está colocando aqui para a gente pensar, vou tentar aqui fazer uma colaboração, digamos assim, né, por conta de todo o tempo que nós estamos convivendo, vamos completar 10 anos. Mas antes eu queria saudar a Daniela Pfeiffer e o Evandro, desejando aí uma boa gestão. Contem conosco, Elaine e toda a equipe também do CCJF que está aí assumindo esse desafio. Parabéns, muito feliz com esses nomes, viu? Muito legal. E eu acho que é assim, penso que ampliar a divulgação é muito importante, né? O Centro Cultural está num local estratégico, um território maravilhoso, né? O centro da cidade do Rio de Janeiro. A questão da divulgação é sempre um ponto bastante importante de ativar, né? Entendo que a incorporação de um ambiente tecnológico, né, mais profundo, a partir da fala dos nossos colegas aqui, de que vai demorar, que não sabemos quando tudo irá, né, poder receber as atividades de forma presencial. Acho que a questão tecnológica é muito importante. E eu sempre gosto muito de comentar essa proposta que eu vou fazer agora, que é a criação de um setor pedagógico ou ampliação. Eu sei que já tem alguma coisa que funciona no CCJF, que possa fazer essa articulação com todas essas escolas que tem próximas ao centro da cidade, pegar a rede pública de ensino, atrair outros públicos que possam ser os chamados formadores, né? A partir de uma certa idade, que é a infância e a adolescência, o público jovem, né? Através desses acordos, o setor pedagógico ele sempre é muito importante nessa articulação. Penso que com essas três, digamos, ações, acho que pode também dar uma bela ativada aí nas atividades. Sim, eu acho que vocês acabaram dando uma bela de uma consultoria. E, enfim, gente, olha, a gente está não temos até mais uma pergunta, mas eu acho que a gente tem um outro evento agora, outra mesa, vamos falar de teatro. Então, a gente vai conversar com uma peça, com o autor da peça e diretor, Caio de Andrade, e a Larissa Bracher, que fez a Fiona na peça Os Olhos Verdes do Ciúme, que foi a peça que estreou e inaugurou o palco do Centro Cultural. A gente vai conversar com eles daqui a pouco, às 5h30, e, enfim. Então, eu acho que ficar por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi muito bom. A gente acabou que era o que o Milton quer falar alguma coisa? Sim, eu estou vendo que você está concluindo. Eu queria mais uma vez agradecer, né? E queria, sobretudo, saudar a chegada da Daniela e do Evandro. A Daniela é do audiovisual, muito conhecida, Isso. mas eu trabalho menos, mas o Evandro é um parceiro já de outros eventos, já nos conhecemos em Brasília, ele trabalhou no mar. Então, ficamos todos muito, como é que se diz, estimulados com a vinda de Daniela e Evandro. Eu queria simplesmente expressar isso e saudá-los. Obrigado, Elaine. Obrigada. Também eu aproveito aqui para fazer eco, né? Porque nós, os servidores também, a equipe também está muito feliz com esses nomes. A gente está muito animado para esse ano, mesmo com pandemia, e a gente vai seguir o exemplo de vocês, que é a resistência, né? A ideia é, sim,
botar a plataforma Zoom, que nós temos a Sura, essa que a gente está falando aqui, a serviço dos nossos proponentes, para debates, para experimentações artísticas, porque a gente sabe que fazer uma peça de teatro online é uma coisa que, enfim, então cada um usar o Zoom da forma que achar melhor, né? O Zoom, que é a plataforma que nós estamos usando, a gente está usando o webinar, que é ótimo para fazer eventos. Enfim, então, dias melhores virão e também faremos a travessia também desse modo pandemia para a volta do presencial, e vamos ir sempre juntos, né? Então tá, gente. Muito E é só me obrigada. despedir, dando também boas-vindas a Daniela e o Evandro, que eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar coisas muito boas deles e espero que tenham uma boa gestão. E agradecer também o contato com vocês, Elaine, os colegas Antônio, Milton. Foi muito gratificante participar. Obrigado. Maravilha. Até a próxima. Gostei demais também. Obrigado, Antônio. Obrigado, Marcos. Obrigado. Tchau todo mundo, público que está aí, Isso, meus Antônio. colegas, Daniela, Isabela, Clara, Lucelena, Marcele, Maria, Bernardo, Bruno, todo mundo. Beijo. Até daqui a pouco, 5h30. Tchau, tchau.